Olá, meus amigos, estamos aqui hoje para mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou estar ensinando a vocês como você fazer uma dessecação com mais eficiência e gastando pouco. Mas antes de começar a explicação, preciso te dizer algo importante. Você deva seguir o passo a passo daquilo que eu vou te orientar, porque senão você não vai ter um bom resultado. Se você não seguir esse passo a passo, automaticamente você vai fazer a dessecação, vai patinar, você vai ter problema com ervas daninhas no meio da sua lavoura e com isso vai te acarretar um grande prejuízo. Para você ter uma ideia, uma erva daninha por metro quadrado te gera um prejuízo aí de até 10% da produção. Por isso que eu falo para vocês, você tem que pegar e seguir o passo a passo. Não adianta você querer criar atalho. Se usar as maneiras de receita de bolo, não vai dar certo, tá ok? Então, pessoal, sabendo disso, vamos começar aí a explicação. O primeiro passo para você fazer uma dessecação com eficiência, a primeira coisa que você deva fazer é ir até o local onde você quer efetuar essa dessecação, fazer um mapeamento de todas as ervas daninhas possível que você queira controlar, ou seja, identificar cada espécie, tá? Que é o mais importante dentro desse mapeamento, identificando as espécies, para você ter como escolher o melhor herbicida seletivo para aquela espécie que você queira controlar. Igual eu falei para vocês agora no início do vídeo, aquela receita de bolo antiga, que o único herbicida, eu vou fazer somente glifosato. Aí eu começo a aplicar 2 litros por hectare, depois eu passo para 3 litros, passo para 4, pensa que não está aplicando 5, 6 litros de glifosato por hectare e está ficando erva daninha de sobra. Tem que ter muito cuidado com isso aí. Essa receita de bolo não funciona mais. A partir do momento que você fez o mapeamento das espécies que você queira controlar, você vai procurar o herbicida seletivo para cada espécie que controla melhor. Tá? Porque o glifosato ele não faz milagre, só o glifosato ele não faz milagre. Conforme a erva daninha, você tem que usar o herbicida seletivo específico para ela, senão você não vai conseguir ter um bom resultado. Principalmente quando se trata de buva, quando se trata de erva quente, quando se trata de capim-colchão. E tem outras espécies que o glifosato não tem uma boa eficiência em determinadas espécies. Então por isso que você precisa aí de utilizar aí herbicida seletivo para a espécie que você queira controlar. Então, a partir do momento que você identificou as espécies, você identificou o herbicida, isso aí você já está com um passo importantíssimo na mão. Aí agora é só você fazer o planejamento como você vai utilizar essas ferramentas. Porque não adianta nada você ter boas ferramentas na mão e não souber usar. A partir do momento que você tem todo esse levantamento daquilo que você queira controlar, você vai ter que pegar e preocupar com o preparo desta cauda. Os herbicidas seletivos, a planta tem um poder de absorção maior em relação às moléculas desses herbicidas quando se encontra num pH entre 4 até 4,5 no máximo. Então você tem que procurar aí a fazer com que o pH da água que você está utilizando abaixe para 4, 4,5 no máximo. Trabalha estabilizado aí nesse pH. Isso é um detalhe importantíssimo. Um outro detalhe importante, a maioria dos produtores rurais pensa que aumentando o volume de cauda por hectare, ele vai conseguir melhorar o perfil da sua dessecação, aí que se engana. O que faz melhorar a dessecação é usar herbicida específico para aquilo que você queira controlar, é preparando uma cauda no pH correto e também é você pegar e estar utilizando no decorrer da dessecação um volume de água baixo por hectare. Então, para uma boa dessecação, você tem que usar no máximo aí de 110 litros de água por hectare para baixo. Por quê? Se você jogar o produto muito diluído, você não tem um bom resultado. Não é volume de água que vai fazer a erva daninha morrer, porque ela não vai morrer afogada. Para fazer ela morrer é moléculas concentradas, produto concentrado que ela vai absorver e vai até a raiz. Se não fazer com que esses produtos cheguem até a raiz, você não tem um bom resultado. Eu já identifiquei minhas ervas daninhas, tenho os melhores herbicidas seletivos que eu comprei. Agora, o que eu faço para melhorar mais a minha eficiência de dessecação? Você tem que fazer com que esses herbicidas seletivos cheguem até o sistema radicular daquilo que você queira controlar. E como você fazer isso? É possível? Sim. Hoje já tem vários produtos no mercado que funcionam como carreador. Ele pega, acopla a molécula desses herbicidas. Quando você joga os herbicidas na folha, a planta vai absorver essas moléculas e esse carreador vai fazer com que essas moléculas do herbicida desloquem rapidamente até o sistema radicular. Com isso, você vai aumentar a eficiência da sua dessecação e vai ter menor perca, principalmente por evaporização. Então, aí está um segredo que não é aumentar o número de herbicida para se controlar a erva daninha. É fazer com que essa erva daninha absorva as moléculas do herbicida. E como você vai fazer isso aí? Primeiro, um carreador, para ele funcionar bem, você não deva
adicionar ele direto ao tanque do pulverizador. Não pode ser feito isso. Então, a partir do momento que você pegou e corrigiu o pH da água, tudo, você vai pegar e fazer uma pré-mistura, presta atenção, uma pré-mistura dos herbicidas com o carreador. No caso, que eu tenho um conhecimento de um carreador muito bom, que é utilizado principalmente na minha região, o nome dele é o Festimato, da Shelton Química, tá? Festimato. Você faz uma pré-mistura desse carreador junto com o herbicida. Esse carreador, esse produto vai fazer com que a planta absorva rapidamente essas moléculas do herbicida, não deixando elas evaporar, e com isso aumenta a eficiência da sua dessecação. Inclusive, pelo fabricante, ele manda até reduzir dose, mas como a pessoa queira fazer um controle com eficiência, ele mantém aí a dose que ele está utilizando para ainda melhorar mais ainda o seu controle aí, principalmente no primeiro ano. Aí depois, a longo prazo, você vai reduzindo a dose dos herbicidas. Então, na primeira aplicação, eu não oriento muito a reduzir muito a dose do herbicida. Já na segunda aplicação, quando for no próximo ano, já pode começar aí, tá reduzindo as doses daqueles herbicidas que ele está usando. Ou seja, cada ano ele vai diminuindo cada vez mais a dose do herbicida e vai mantendo ali a eficiência na dessecação. Ah, você me pergunta, mas se eu tiver um herbicida WG, como é que eu vou misturar ele com esse carreador? É simples, você pega o herbicida WG, adiciona-se num tambor e acrescenta um pouco de água só para fazer uma pré-diluição, só uma pré-diluição do herbicida WG. A partir do momento que você fez a pré-diluição do herbicida WG, logo em seguida você pode vir adicionar o carreador nele, ali em pequeno volume, porque esse carreador ele vai só ter eficiência se for adicionado em um pequeno volume de água, só em termos de fazer aí uma pré-diluição. Por exemplo, eu estou usando o glifosato WG. Eu estou usando o glifosato WG, eu estou usando o clorimburon, que é WG, então você vai adicionar esse glifosato WG e esse clorimburon WG em um balde, tá? Adicionar um pouco de água nele, fazer uma pré-diluição, só um pouquinho de água, né? Logo em seguida você vai adicionar o carreador, misturar, para depois você adicionar no grande volume de água, que é o tanque do pulverizador. Aí você vai ter eficiência nessa dessecação. Se você querer atalhar, eu quero facilitar a minha mão de obra, aí vai se lascar. Aí você pode ir aumentando cada vez mais a dose dos seus herbicidas. Vai chegar um ponto que você vai estar jogando, igual eu já vi cliente falar para mim que já jogou, já teve ano de aplicar 3,5 litros de 2,4-D por hectare e não conseguir resolver o problema. Vai chegar o ponto que vai jogar 10 litros por hectare e não vai resolver o problema, porque continua fazendo errado. A planta cada vez vai adquirindo, vai aumentando mais a sua resistência e você não faz nada para quebrar essa resistência da planta, para enganar essa resistência da planta, que é o mais importante. Se você não enganar ela, você sempre vai aumentar cada vez mais a dose dos herbicidas. Por isso que tem muitas áreas de lavoura que há 10 anos atrás, 15 anos atrás, dessecava com 2 litros de glifosato por hectare e plantava, ficava tranquilo. 2,5 litros de glifosato ficava perfeito, com 1,5 kg WG, ficava perfeito a dessecação, não precisava preocupar mais. Hoje, tem produtores rurais que usam 5 litros de glifosato e ainda não dá certo. Patina. Outros usam 3 kg de WG, não tem resultado. Bom, por quê? Continua fazendo a mesma receita de bolo anteriormente, aumentando cada vez mais a concentração de moléculas de herbicida, tá? E não preocupando com tecnologia para fazer com que a planta absorva essas moléculas. A planta cada vez ela vai adquirindo mais resistência, vai tendo mais dificuldade em absorver essas moléculas, tá? Então, por isso que as dessecações aí patinam. Aí está o segredo aí de ocorrer essa patinação. A partir do momento que você fazer todo esse processo que eu falei para vocês aí, que você pode fazer, que eu garanto que vai dar certo, é só você ter paciência, não criar atalho. Se você criar atalho, você vai se ferrar, vai se dar mal. Você que sempre vem fazendo aquela rotina de sempre, procura fazer aí uma área do jeito que eu estou te falando e observa para você ver o tanto você vai economizar depois no futuro. Observa o tanto você vai gastar menos, porque você vai controlar com mais eficiência as ervas daninhas. Com isso você vai produzir mais, você produzindo mais, você vai aumentar a sua margem de lucro. E se você seguir os passos que eu estou te falando, você pode observar que no futuro você vai, em vez de você aumentar herbicidas seletivos, se você aumentar o volume de herbicida seletivo, você vai fazer diminuir o volume de herbicida. E com isso, no futuro, você está se preparando para aumentar cada vez mais a sua margem de lucro. Reduzir custo e produzir mais, tá?
Aí é o segredo da coisa. Então, meus amigos, beleza, tranquilo. Nós fizemos um comentário aqui a respeito de você escolher a erva daninha que você queira controlar, você pegar, fazer o preparo de caldo, você fazer uma pré-mistura com herbicida, recapitulando aí, uma pré-mistura com herbicida. Mas um detalhe importante que eu quero deixar para vocês bem claro, que você sempre tem que ter atenção, procurar o melhor horário do dia para fazer essa aplicação. Qual horário que seria esse? O horário que oferecer a menor temperatura possível do dia, que seria a parte da manhã e à tarde. Um outro detalhe, observar se tem umidade no solo. Então é bom você pegar e estar atento à umidade no solo. Porque se não tiver boa umidade no solo, você automaticamente não tem uma boa absorção desses herbicidas por falta de umidade no solo. Então, a partir do momento que você observar que tem uma boa umidade no solo, você vai escolher a melhor horas do dia para fazer essa aplicação, que é a temperatura mais baixa possível, na parte da manhã ou à tarde. Aí você vai ter um excelente resultado. E ter muito cuidado, igual eu falei para vocês, a maioria do pessoal tende-se a regular o pulverizador deles. Eu regulei meu pulverizador com tal volume de água. Aí ele não quer baixar esse volume de água por hectare, ele quer padronizar para tudo. Isso é o maior erro que o produtor rural comete. Isso não é possível fazer hoje numa agricultura moderna que nós encontramos, que a tecnologia está aí para ser usada. Então você não pode padronizar nada, você não pode seguir receita de bolo, tá ok? Então fica aí essa mensagem para vocês nesse vídeo, que você tem que ficar atento a isso aí, você tem que procurar mudar e mudar para melhorar cada vez mais, tá ok? Então é isso, tchau!